Olá, tudo bem? Está começando mais um Estação da Paz. Em todo o país hoje é feriado, mas para nós que somos cristãos, hoje é muito mais do que uma oportunidade para descansar. É dia de celebrar a solenidade de Corpus Christi. Você sabe por que nós celebramos esta data? Como somos convidados a viver este dia? Quem nos explica mais sobre este tema é o diácono Henrique Zanola, que hoje atua no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Hoje a igreja celebra a festa de Corpus Christi, uma festa muito importante no contexto eclesial para que nós possamos afervorar a nossa fé no Cristo que se faz presente sob as espécies do pão e do vinho. Esta festa se originou no século XIII, quando um homem, sacerdote chamado Pedro de Praga, muito piedoso e zeloso, mas que tinha no seu coração muita angústia, porque não acreditava ou tinha momentos de dúvidas se de fato Jesus estava realmente presente no pão consagrado. Este homem, então, ele decide ir até o túmulo de Pedro e Paulo em Roma, fazer uma peregrinação e pedir que, pela intercessão destes santos, ele pudesse receber o dom da fé. Retornando ao passar por uma região da Itália, ele celebra a missa, acometido pela dúvida, mas ali no momento da consagração, ele recebe a graça de um grande milagre, uma grande revelação para ele. Aquela hóstia branca se transforma numa carne, num pedaço de carne, a respingar sangue ali no sanguíneo, no corporal e em todo o altar. É um momento então único, é uma revelação grande, importante, não só para a vida daquele homem, mas também no contexto da igreja. Uma experiência que é comunicada a mim e a você nesse dia em que nós celebramos a solenidade de Corpus Christi. Para fazer uma comparação, podemos pensar, por exemplo, lá no capítulo 3 do livro do Êxodo, em que Moisés faz a experiência de ouvir o Senhor que falava do fogo ali naquela sarça ardente. Aquela experiência não foi só uma experiência de Moisés, não foi só um momento particular, mas aquela experiência de Moisés foi passada para o povo, e aquele povo também, junto com Moisés, ouviu o Senhor que falava a eles. E aquela experiência importante para os judeus, importante também para nós, faz com que toda a igreja cresça na compreensão de que o Senhor se comunica a nós da forma que Ele quiser, até mesmo do meio do fogo. E hoje nós olhamos para a vida de Pedro, lá de Praga, um homem que eu e você certamente não conhecemos, mas que a experiência dele é importante para a igreja, porque nós nos colocamos ali junto de Pedro, também com as nossas dúvidas de fé, também com as nossas incredulidades, também com o nosso desejo, até como Tomé, de querer ver para poder crer. Nós nos reunimos enquanto a igreja, junto com este homem, a olhar para o Senhor e dizer: Senhor, venha sanar as nossas dúvidas, venha transformar a nossa incredulidade em fé. É necessário que dia a dia peçamos ao Senhor a graça de transformar as nossas incredulidades, porque temos mesmo esta necessidade de ver para poder acreditar. Temos mesmo essa necessidade de que as coisas se materializem para que a gente possa ter convicções. Mas a fé nos demanda um olhar que é diferente, um olhar que não é marcado pelos sentidos muitas vezes. Visão, não é assim. Mas a fé é esse olhar do coração. A fé é esse olhar que consegue perceber as coisas não pela sua materialidade, não pelos seus sinais miraculosos, mas é um olhar que, inspirado por Deus, consegue contemplar coisas que não são visíveis, que não são audíveis, que não podem ser percebidas de uma forma humana que geralmente conseguimos perceber todas as coisas. Peçamos hoje ao Senhor esta graça de um olhar renovado, de uma capacidade de perceber a grandeza das coisas de Deus, do sobrenatural, dos seus mistérios, sem que tenhamos esta necessidade
de enxergar, por exemplo, a carne e o sangue a respingar na nossa frente. E ainda que não enxerguemos desta forma, a maioria de nós não enxerga e não enxergará, possamos ainda crer. Possamos ainda, como diz Santo Tomás de Aquino, que ali no sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente e substancialmente o corpo e o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Que ali no sacramento da Eucaristia está o Cristo todo, inteiro. Por isso ele é o cume da nossa vida eclesial. É por isso que a experiência de Pedro, lá em Praga, não é só dele, mas é de todos, porque Pedro contempla o Cristo todo. Cristo esse que também é o nosso Senhor, que também se comunica a nós e que eu e você também possamos contemplá-lo. Cristo Jesus, ele está presente de múltiplas maneiras em sua igreja. Em sua palavra, na oração, lá onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, como diz Mateus capítulo 18. Jesus está presente nos pobres, nos doentes, nos presos, em seus sacramentos. Mas, sobretudo, Jesus está presente sob as espécies eucarísticas. Isso se diz lá na Sacrosanto Concílio, número 7. O modo de presença de Cristo sob as espécies eucarísticas é único. Ele eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos e faz com que ela seja como que o coroamento da vida espiritual e o fim ao qual tendem todos os sacramentos. Isso está presente lá no Catecismo, no parágrafo 1374, mas na verdade é um conteúdo do Concílio de Trento, que nos fala sobre a presença do Senhor na Eucaristia e sobre essa dignidade e elevação que o Senhor se coloca ali neste sacramento. A verdade, meus irmãos, é que o Senhor ele tem sempre o desejo de conosco estabelecer uma aliança. E esta aliança ela é estabelecida a partir de uma relação de intimidade. Mas não é uma intimidade como era feito lá no Antigo Testamento a partir do sacrifício dos animais e do sangue que era oferecido ali nos holocaustos. É uma intimidade que não é só como lá no Antigo Testamento do Deus que falava do meio do fogo ou que se revelava aos seus filhos a partir dos profetas, juízes e reis. A intimidade que o Senhor hoje, na história da igreja, se coloca a mim e a você, nos propondo uma aliança de vida, é uma intimidade que se estabelece na forma mais íntima possível de um alimento que é colocado na nossa boca. Há algo mais íntimo do que isso? Há algo mais íntimo do que essa forma de se comunicar a nós? Por exemplo, lá em João, no capítulo 6, versículo 53, Jesus diz sobre a necessidade de se comer da sua carne e beber do seu sangue. E Jesus está falando no sentido literal e sacramental. Se ele estivesse falando de forma metafórica, suas palavras seriam um eco a uma expressão hebraica onde consumir carne e sangue se referia às brutalidades da guerra. Me refiro aqui a Deuteronômio capítulo 32, versículo 42 e Ezequiel capítulo 39, versículo 17. Jesus está dizendo sobre comer a carne, beber do sangue. E essa é a forma de participação na sua aliança. Essa é a forma de se receber a vida eterna. Essa é a forma de que o Senhor permaneça em mim e permaneça em você. Portanto, a festa que nós celebramos hoje é a festa que nos chama à memória de que o Senhor está presente sim, sob aquela espécie eucarística, de que Ele está ali e que Ele nos chama a estarmos preparados para recebê-lo, porque quando este corpo e este sangue são por mim ingeridos, entram no meu coração e fazem com que eu esteja vivendo em intimidade com o Senhor, estabelecendo com Ele uma aliança. Eu posso estar junto ao Senhor de tantas formas, mas a forma mais sublime, a forma que Ele, Cristo, escolheu para que estejamos unidos com Ele, é por meio da Eucaristia. Que o Senhor nos conceda a fé de crer na Tua presença e, crendo que ali Ele está, que sejamos sempre de coração abertos para, em aliança com Ele, fazer também na nossa vida a vontade do Senhor. Fazer da nossa história um testemunho do Jesus ressuscitado. Fazer com que na nossa casa,
na nossa família, vivamos sob o regime da nova aliança, em que o Cristo, morto e ressuscitado, se entregou a nós para nos dar uma vida nova, que jorrará para uma vida eterna, sempre vivendo na intimidade com o Senhor. Que Deus abençoe a todos nós e nos dê a graça, por intercessão também de São Pedro e São Paulo, a graça do dom da fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a você. Deus abençoe a todos nós. E aí, gostou de saber a origem da solenidade de Corpus Christi? Que neste dia também peçamos a Deus o dom da fé, de olharmos para a Eucaristia não apenas como um pedaço de pão, mas enxergarmos nela Jesus, corpo e sangue, alma e divindade. A cada Eucaristia recebida, nos tornamos sacrários vivos do Senhor. Já parou para pensar nisso? A cada adoração diante do Santíssimo Sacramento é uma oportunidade de contemplar um Deus amoroso, que se fez homem, veio ao nosso encontro, nos salvou e, não satisfeito em nos amar tanto, ainda se dá como alimento e se deixa ser contemplado. Aproveite esta graça. Deus abençoe. Shalom.